Ele é formado em Engenharia Elétrica pela USP. É mestre em Sistemas Digitais e doutor em Bioengenharia, também pela USP. Ele está à frente da Fleet, uma startup de compartilhamento de veículos, e também é co-diretor do capítulo de Ribeirão Preto do Founder Institute. Quem conta sua história hoje é o empreendedor Cleiton Guimarães. Cleiton, o Fleet talvez seja uma daquelas ideias que muita gente olha e fala assim, puta, por que ninguém pensou nisso antes? Vocês pensaram e vocês realizaram. Conta um pouquinho pra gente o que é o Fleet, como é que ele surgiu e como é que vocês colocaram em prática. Interessante você falar sobre que ninguém pensou nisso antes, né? Eu vinha de vários projetos, na verdade, assim, eu vinha sempre tentando me participar ou trazer um pouco da minha experiência enquanto engenheiro eletricista, porque eu sou engenheiro eletricista de formação e fiz um mestrado e eu estava no doutorado, e eu sempre procurava esse mecanismo, encontrar projetos que efetivamente eu pudesse contribuir e que efetivamente pudesse me dar um retorno, pelo menos da aplicação que eu vinha fazendo. E sempre quando surgiam propostas interessantes, muito mais simples do que aquela que eu pensava e trabalhava quando eu estava no mestrado e doutorado, eu ficava bastante estarrecido, porque eram sempre propostas muito mais simples, que impactava a vida de mais pessoas de um jeito muito mais, em canais muito mais fáceis do que aquele que eu estava imaginando. Então, aquela história, né? Por que eu não pensei nisso antes? E o Fleet veio numa congruência de alguns fatores. Primeiro, porque eu queria realmente fazer um empreendedorismo de fato que pudesse entregar às pessoas qualidade e solucionar os pequenos problemas que elas possivelmente pudessem ter. E na Campus Party de 2013, em janeiro de 2013, eu me vi na necessidade de mudar essa maneira de pensar, que era totalmente acadêmica e dentro do empreendedorismo de uma forma bastante tradicional, e vi na necessidade de uma redescoberta, renascer para esse meio. E também entender por que os jovens de 20, 25 anos, 27, 30 anos no máximo, já estavam empreendendo com grande sucesso, utilizando métodos que eram totalmente desconhecidos para mim até então. E percebi dentro da Campus Party um nicho muito, muito interessante. Eram pessoas utilizando dessas metodologias, utilizando desses mecanismos que tinham a mesma maneira de pensar e a mesma maneira de interagir e praticar. Porque não bastava apenas ter uma grande ideia, fazer os protótipos, fazer os testes e entregar para o mercado. O processo era totalmente inverso. Era saber qual era a dor do mercado, pensar nessa dor e fazer a execução para poder, de fato, entregar aquela solução, aquela ideia que você eventualmente tinha. Então, sim. O contrário do empreendedorismo tradicional. Exatamente. Né? Essa é a fórmula exata do contrário desse tradicionalismo. As startups que hoje são orgânicas, elas se contrapõem às grandes empresas que são mecanicistas, muito em detrimento dessa maneira de raciocínio e dessa maneira de entregar a solução. Então, em 2013, eu me juntei com outros dois jovens engenheiros que já tinham um estava na Itália, o outro ele era gestor de frotas da Coca-Cola. Nós nos juntamos e nós queríamos pontuar um problema sério que estava acontecendo, não somente no Brasil, como todo mundo: transporte e mobilidade urbana. E a gente não sabia, até o momento, onde aplicar a solução para poder resolver esse problema de transporte, porque a locomoção, grandes engarrafamentos, poluição, era uma coisa bastante impactante, negativa. Então a gente começou a raciocinar o que de fato poderia entregar às pessoas e que de fato elas conseguiriam trazer valor para se resolver um problema, que nesse caso era a mobilidade. Foi aí onde surgiu o Fleet, porque era um expoente que já estava em acontecimento nos Estados Unidos e na Europa, e que o Israel, que é o meu sócio, viveu isso na pele, e ele trouxe para cá essa ideia.
E logicamente há 3 anos atrás a gente não tinha a mínima noção do que poderia acontecer com esse projeto, né? Então a gente primeiro foi fazer o que a gente chama de validação. Realmente a gente começou a vislumbrar para saber se realmente era amador e se essa proposta, essa maneira de pensar do Flit, ela de fato seria aderente ao mercado, haveria alguma atração desse mercado. E depois de 6 MVPs, a gente conseguiu começar a fazer os nossos primeiros códigos, né? Começamos a de fato fazer o nosso ferramental. E é a necessidade real de um bom empreendedor hoje quando se pensa em startup. Primeiro você vasculha, entende seu mercado, entende o que eles estão pensando, depois que você começa a pensar. Então o Flit, o que é? O Flit é uma plataforma onde conecta pessoas que têm, eventualmente, veículos que estejam ociosos e a pessoas que necessitam desses veículos com uma carroceria específica e de uma maneira, de uma comunidade muito melhor do que o que as locadoras tradicionais ofertam hoje em dia. Então, além dessa comodidade de você poder encontrar um veículo que esteja muito próximo de você, que seja seu amigo, seu colega de trabalho, seu vizinho, esteja no seu bairro, primeiro a locomoção, de você ir até o local, ou a própria pessoa que é proprietária do veículo, entregar ele na sua casa, é muito mais simples. Com isso, a gente conseguiu angariar outras grandes facilidades. Uma delas é, por exemplo, fazer pagamentos via mobile. Então, assim, tudo é feito dentro da plataforma, não há transação em dinheiro, você não tem calção de cartão de crédito como as tradicionais fazem hoje em dia. Então, assim, a gente tende sempre a melhorar a transação entre as pessoas. E um fator muito determinante para que esse mecanismo, essa troca, esse consumo colaborativo aconteça de fato, é a aceitação das pessoas. Há 3 anos atrás, as pessoas, no modo geral, principalmente o brasileiro, tinha o seu estigma de que carro, mulher e dinheiro não se empresta. Mas engraçado, em dinheiro temos bancos e temos plataformas de empréstimos pessoal ocorrendo aos milhares. Carros, a gente já provou o que acontece. É só mulher ainda que não vai acontecer, é explorado. Espero que nunca aconteça. Bom, então assim, há 3 anos atrás era um mercado bastante... totalmente disruptivo, porque é uma necessidade que as pessoas se viam, entretanto existia uma barreira cultural. Entretanto, essa barreira cultural, que a gente estava falando em tendência, ela já vinha numa tendência dessa mudança. Por quê? Porque as pessoas já entendiam o quanto um veículo onera o consumo de uma família, por exemplo. Mesma parada, é 30%, 50%, 70% do que uma pessoa, um jovem aí, de até 30 anos, recebe, ele tem que despender para o seu veículo. Então, assim, veio numa necessidade, é uma dor que todas as pessoas sentiam, existia uma barreira cultural, só que com a tendência que a gente falou, a gente já percebeu que existia uma contramão aí de ter o veículo como propriedade social, porque não era somente um veículo para poder se locomover de um ponto A para um ponto B. Então a gente acabou abraçando e hoje em dia os números aí estão muito favoráveis em relação a isso e a tendência é só crescimento. Hoje vocês estão trabalhando com compartilhamento de carros elétricos, né? Como é que está sendo essa experiência? O interessante assim, a ideia do carro elétrico foi até interessante porque nós somos de Ribeirão Preto, os três cofundadores, e nós iniciamos nosso projeto dentro do Parque Supera de Ribeirão. E 4 meses depois nós fomos convidados para um fórum de mobilidade urbana que aconteceu em Curitiba. E quando nós estivemos lá, nós conhecemos um consórcio que era liderado pela Prefeitura de Curitiba com o projeto Curitiba Ecoelétrico. O que era isso? Era conseguir colocar dentro das suas vias veículos que pudessem ser compartilhados. E nada melhor que fossem veículos elétricos. Aí juntou a força da Renault Nissan, que era fabricante desses veículos, juntou a força de Itaipu,
né, da binacional, da hidrelétrica binacional, que era a financiadora do projeto, e mais uma outra empresa, que é portuguesa, chamada CEIA, que veio para o Brasil justamente para poder fazer esse link. Entretanto, eles não tinham, esses quatro pilares não tinham um operador desse veículo elétrico. Então nós fomos convidados para poder fazer junto com ele um estudo pragmático para poder entregar uma solução que confortasse e que pudesse, de forma direta, colocar realmente esse veículo elétrico dentro da cidade de Curitiba. 2 anos e meio depois, a Prefeitura de Curitiba lançou a PMI, né, Proposta Municipal de Intenções, do qual nós fazemos parte através desse consórcio, e que nós vamos pleitear a licitação efetivamente para colocar o veículo elétrico. Só que o que aconteceu durante esse período? A gente, enquanto startup, a gente tende a fazer a coisa muito mais rápido do que o aglomerado do poder público, né, na PPP. Então o que nós fizemos? Nós, numa junção com outro fabricante chamado BID Batteries, é uma fabricante chinesa de veículos, a maior fabricante de veículos elétricos e baterias elétricas para veículos do mundo. Nós entramos em contato com eles, eles viram sinergia, nós iniciamos o nosso car sharing de veículos elétricos dentro da cidade de Curitiba, até mesmo para poder servir como living lab, para saber de todos os fluxos, como seria feito o sistema de pagamento, qual seria a terceirização e os fornecedores, principalmente de peças, ou enfim, fazer toda a cadeia necessária para poder trazer para Curitiba essa facilidade que era, por exemplo, você chega no aeroporto de Curitiba, ao invés de você pegar um táxi, você pega o veículo elétrico, faz a sua reunião que você tem que fazer por 1, 2, 5 horas, o período que você precisa, retorna para o aeroporto, entrega o veículo, uma mobilidade simples, fácil, dinâmica e rápida. O que traz grande valor, não somente para as pessoas, como para o meio ambiente. A gente está falando de veículo elétrico, que é zero emissor de poluente. Cleiton, para quem está começando, o que você pode dar de conselho, de sugestão para quem está começando a empreender? Eu vou dar como exemplo para quem está começando a empreender o meu próprio exemplo. Eu já fui empreendedor antes no modelo tradicional, no nicho de agronegócio, junto com meu pai anteriormente. E eu acabei tendo o declínio da minha empresa em virtude do próprio mercado. A gente trabalhava diretamente com aço, né, fomento de silvicultura para jogar carvão para a siderurgia. E depois de um certo tempo, com o declínio do preço do aço, 2008, 2009, devido à crise dos Estados Unidos, enfim, a gente acabou declinando também e acabamos fechando a empresa. E eu não entendia por que razão, se era somente detrimento disso, porque eu poderia simplesmente ter pivotado a minha solução. Eu já vinha empreendendo anteriormente e eu quis aprender novamente quais eram os melhores mecanismos para, de fato, empreender de uma forma mais correta, mais assertiva e que pudesse mitigar os riscos que eu corri lá atrás. Eu achava que todo esse ensinamento eu poderia encontrar novamente dentro da academia. Foi por isso que eu fui fazer mestrado e logo em seguida doutorado. Até um certo momento, quando eu percebi que as grandes startups do Vale do Silício, do Vale de Israel, por exemplo, de Tel Aviv, estavam despontando pelo mundo e que eles encontravam uma metodologia diferente das tradicionais que conseguiam, de fato, entregar esses valores, conseguindo de fato obter sucesso. Foi onde, aí respondendo, foi onde eu tive o ímpeto de reaprender. Então assim, eu digo para todo mundo que quer fazer, aprenda a fazer, se permita isso. Busque com pessoas que já fizeram, por exemplo, ou com pessoas que estão fazendo, com mentores, por exemplo, tem o Founder Institute já enraizado em São Paulo, em Curitiba. Temos o capítulo de Ribeirão Preto, temos em Belo Horizonte, agora estamos indo para o Rio de Janeiro e Porto Alegre. Procure esse pessoal, porque são pessoas que já trilharam os grandes partes dos mentores, já trilharam grande parte dessa vivência empreendedora e que pode muito bem contribuir com o que você tem de proposta. Já erraram, já acertaram? Já erraram muito, já acertaram muito. Então, assim, essa expertise das pessoas é muito importante para que você se absorva
da experiência de outros e também para saber quais são os livros, quais são as metodologias, quais são os ensinamentos que esse pessoal fez, que tem feito, para poder você absorver para dentro da sua startup e, mais importante, para dentro de si mesmo. Porque o melhor, num conjunto entre empresa, startup e pessoa, quanto melhor você estar capacitado, melhor condutor do seu projeto você vai ser. Perfeito, muito obrigado pelo seu tempo.